Bom dia, terceiro ano. Hoje temos aí algumas pistas para ver quem descobre qual o tema da nossa aula de hoje. Temos as palavras versos, personagens, rimas, narrador. Quem se arrisca em dar um palpite? Quem acha qual é o texto que nós vamos estudar hoje? Nesse texto contém essas palavras. E aí, alguém já descobriu? Quem falou poema acertou. Porém, nós vamos estudar hoje o poema narrativo. Fiquem atentos na explicação. Então, vou explicar para vocês o que é um poema narrativo. Primeiro, vocês têm que entender a diferença, do poema para o poema narrativo. É bem simples. O poema narrativo ele é escrito em versos e estrofes. E a narrativa é uma história contada através de versos, onde os personagens, tem um enredo, tem toda a história, mas é contada através de versos, certo? Então, é uma história contada através de versos. E cada verso, ela forma um conjunto de estrofes, tudo bem? Dá para compreender o que é um poema narrativo? É uma história contada através de versos. E agora nós vamos entender um pouco mais através dos elementos da narrativa. Nós temos o enredo, que é a trama, os personagens, o espaço, o lugar onde acontece a história, o tempo, quando ocorre a história, o clímax, que é o momento de maior tensão da história, e no finalzinho, o desfecho. Então, esses são os elementos da narrativa, tá? Os elementos da narrativa, eles são muito importantes para a gente entender toda essa trama, toda essa história, tá? E a gente saber definir, saber compreender. E nós temos aqui a estrutura do poema. O poema, como eu já falei, ele é narrativo, apresenta versos e estrofes. Geralmente os versos têm o mesmo tamanho, tá? E eu vou ler agora para vocês um poema que está no livro de vocês, que vai ser a nossa atividade de hoje. Fiquem atentos. O título do poema é Achei um relógio. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. E pondo ao ouvido, a joia escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono, tentando saber? Ao cabo descobre que fora um criado, que tinha perdido havia um bocado. Entrega-lhe logo e ele ao patrão. O leve agradece ao bom do Janjão, por tê-lo livrado de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? Agora, depois da leitura do poema, vocês vão, no livro de vocês vão identificar na página 146, 147 esse poema e vão identificar a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. E vão pintar as estrofes, tá? Vão escolher uma cor, destacando cada um desses elementos, tá bom? Então tem que ficar bem atento para você saber onde é o conflito gerador, onde é o clímax, onde é o desfecho, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? E continuando a atividade, vocês vão ter também na página 148 e 149 três questões, que são as questões 3, 4 e 5. Vão realizar também a atividade nestas páginas 148 e 149, tudo bem? Então, crianças, para vocês encontrarem os elementos da narrativa no texto, vocês terão que ler com bastante atenção o texto narrativo, tá? O poema narrativo. Achei um relógio, tá bom? Então, bons estudos, boa leitura e estou aguardando as atividades. Beijos e até a próxima aula.